Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aquilo que a gente temia está acontecendo. O Brasileirão tem um futuro incerto por conta da Covid-19. Mais jogos serão adiados? Afinal de contas, o que diz o protocolo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! O Campeonato Brasileiro começou e com apenas 6 jogos. Mas por causa da Covid foi apenas um. Outros jogos não foram realizados, como o do Palmeiras, do Corinthians, do Bahia, por conta das finais dos estaduais. Sim, os estaduais ainda não terminaram e o Brasileirão começou. Ou seja, já tem um problema na arrancada, porque a gente vive uma incerteza, uma dificuldade de datas, de calendário, e o Campeonato Brasileiro tinha que começar de qualquer jeito. Na primeira rodada a gente tem apenas 6 jogos. E aí vem uma segunda rodada, com o risco de mais jogos não acontecerem. E a gente tem que finalizar esses estaduais aí, como o Mineiro e o Gaúcho, por exemplo, com jogos com datas marcadas para o final do mês de agosto, em que, quando esses jogos acontecerem, entre o dia 26 e 30 de agosto, as equipes envolvidas não poderão jogar no Campeonato Brasileiro, empurrando mais para frente, em data ainda não prevista, para quando essas equipes vão entrar em campo. E aí vai começar a Libertadores em setembro, daqui a pouco a Copa do Brasil. Mas não adianta, tem que jogar porque senão não vai ter data. Bom, mas acontece que tem uma pandemia aí fora e muitas vezes os dirigentes, as pessoas responsáveis, esquecem do que está acontecendo. Aliás, o futebol estar atingido pela pandemia é só um reflexo de como o país está tratando a pandemia. E aí uma coisa acaba levando outra. O Brasil não está lidando bem com a doença, tanto que os números não param de subir. A gente vive um platô há 2 meses, né? Com 1.000 mortes diárias aqui no Brasil. Mas isso eu sei que é um outro assunto, mas na verdade não é, né? Porque traz reflexos diretos para o futebol. Por exemplo, Goiás e São Paulo. O que aconteceu em Goiânia? As pessoas acho que não se deram conta ainda da gravidade do que aconteceu em Goiânia. Foi um suco de Brasil, com desorganização, irresponsabilidade, falta de comprometimento, de bagunça. Como que o São Paulo me entra para fazer o aquecimento para a realização do jogo? Esse jogo tinha que ter sido adiado muito antes. Mas o São Paulo só entrou porque o Goiás, inclusive, estava prevendo ter que entrar em campo. Porque aí tem uma questão que muita gente esquece. As metas agora das cotas de televisão, elas prevêem transmissão de jogos. Então é interessante para o clube ter o seu jogo transmitido porque ele ganha mais. Então o Goiás queria jogar de qualquer jeito. Por quê? Porque ganharia mais no final das contas. Estava tudo armado para transmissão de TV aberta, tudo certo. Só que fez testes na quinta-feira e aí deu 10 jogadores infectados. Aí teve um problema lá com o Albert Einstein, na verdade um laboratório em parceria do Albert Einstein, que é o local escolhido pela CBF para a realização dos exames. Esse local alegou uma certa dificuldade na logística de armazenamento dos testes e tudo mais, e aí o clube refez os testes na sexta, com a promessa de que eles ficariam prontos no sábado. Eles ficaram prontos domingo de manhã. E aí vem a confirmação de 10 jogadores infectados. O Goiás começou a catar jogador, ligando para atletas que não estavam relacionados, uns já tinham viajado para o interior para ver a família, o outro estava não sei aonde. Vem para cá porque eu não tenho time para botar em campo. Não tinha time, tinha 13 atletas disponíveis para jogar dos 23. 11 e mais 2 reservas. Pois bem, só que agora o Goiás vai jogar contra o Atlético Paranaense. E aí tem um detalhe, né? Esses 10 contaminados, eles não podem jogar. Porque eles precisam de pelo menos 10 dias de isolamento. Eles não podem exercer atividade. Na verdade, eles vão ficar de fora de 3, 4 jogos. E aí você já causa de imediato um desequilíbrio técnico. O Goiás, que não conseguiu jogar a primeira rodada, vai ter que entrar em campo na segunda rodada desse jeito, sabe-se lá com que time. E tem mais, o Goiás está tendo que fretar o seu voo para poder minimizar o risco, né? Porque tem mais esse aspecto. Outros clubes já estão decidindo fazer isso, só que isso tem um custo, gente. A CBF, ela tem um recurso, uma verba, melhor dizendo, para a logística dos clubes. Só que essa verba tem um limite. Eu não sei comprovar exatamente o valor dessa verba, desse recurso de logística. Agora,
Para você embarcar uma delegação de 50 pessoas num voo de carreira, num voo comercial, custa em média 30 a 40 mil reais. Um voo fretado é 100 mil. É mais do que o dobro do valor que o Goiás vai ter que pagar para ir para Curitiba jogar com o Atlético Paranaense sem time para botar em campo. Só que ele refez os testes no domingo. Por quê? Porque além desses 10 contaminados, os caras fizeram o teste e foram concentrar com outros companheiros. Então você não tem noção se o número para nesses 10. Aí faz teste nos outros. E enquanto não chegar nesses testes, o Goiás não vai embarcar para Curitiba. Então esse jogo está sub júdice, está suspenso. A gente não sabe se ele realmente vai acontecer e se acontecer, em que condições. Em que condições o Goiás vai enfrentar o São Paulo? O que a gente está vivendo é muito perigoso, gente. Porque o Daniel Alves acabou cobrando comprometimento que tem que ser cobrado da CBF especialmente, que organiza o campeonato, porque tem que ter uma logística um pouco mais segura em relação ao que está acontecendo e mais rápida, né? Mas o Daniel Alves não pode simplesmente decretar que houve falta de comprometimento dos atletas do Goiás. O Rafael Moura respondeu para ele: peraí, cara, a gente está seguindo os protocolos, todos nós estamos sujeitos a isso, e estão. E talvez a gente só se dê conta quando um Flamengo perder 5 titulares. Quando um Atlético Mineiro que investiu bastante perder 2 ou 3, quando o próprio São Paulo não conseguir colocar jogadores em campo. E aí vocês vão ouvir a gritaria. Quando forem lá nas últimas rodadas, ou até mesmo no início do segundo turno, em que as coisas começam a se definir, porque na primeira rodada, tudo bem, tudo certo, é o Goiás. Deixa o Goiás lá, não é do eixo Rio-São Paulo. Tô falando de forma irônica, né? Como se tivesse essa diferença. Mas para alguns terá. E aí eu quero ver, quando uma equipe postulante ao título perder jogadores importantes. Aí vão falar do desequilíbrio técnico. Não, o Flamengo não podia enfrentar o Palmeiras, não podia enfrentar o Corinthians sem os seus principais jogadores. Estou usando o Flamengo como exemplo, tá, gente? Poderia ser outra equipe. Mas isso precisa ser levado em conta, gente. O Campeonato Brasileiro já está começando dessa forma. Mas se continuar assim, vai terminar em 22. A culpa não é minha, a culpa não é sua. A coisa está acontecendo aí fora e não houve previdência, não houve cautela. E aí, quando os testes agora, que precisam ser feitos, né, pelo protocolo, de 72 horas antes, né, você realiza o teste, o cara testa e vai para casa. O cara testa e tem contato com outras pessoas. Quem garante que quando ele vai para o jogo ele já não, enfim, não teve contato com o vírus de novo? Tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente, infelizmente, eu imagino que a gente vai ver uma sequência de episódios como esse, de jogadores contaminados sendo retirados. Na Série B, o CSA teve 9, e mesmo assim entrou em campo, e ganhou do Guarani por 1-0. Na Série C, o Imperatriz do Maranhão teve 12 contaminados, e o jogo contra o 13 da Paraíba foi cancelado. Só que os caras já estavam concentrados, das duas equipes. Perderam o domingo do Dia dos Pais na concentração para serem avisados no dia do jogo que não ia ter jogo. Por quê? Porque testaram positivo. Só que, gente, é proporcional, é matemático, é álgebra. Quanto mais testes você fizer num país que tem um número gigante de contaminados, somos o terceiro do mundo em número de contaminados, quanto mais você testar, e no futebol isso está acontecendo, mais você vai descobrir, porque esses caras não estão isolados. Não é como na NBA, que você tem ali alguns 10 jogos da primeira fase, da fase classificatória, depois mais os playoffs, em que você isola os caras durante 2 meses numa bolha, num complexo, num hotel, e o cara não vai para lugar nenhum. Não é isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil é muito gigante, que tem distâncias continentais, em que bota esses caras em ônibus, aviões, que frequentam os jogos e que eles estão sendo testados constantemente. Obviamente, os testes vão aparecer, os resultados positivos. É matemático, é proporção. E tem mais. A CBF garante ao clube da Série A e da Série B e da Série C 23 testes para os jogadores relacionados e mais o técnico. Ou seja, o clube tem que bancar o restante da delegação, porque não são só os jogadores e o treinador que estão envolvidos no jogo. Existe massagista, médico, fisioterapeuta, auxiliares, analista de desempenho, todos esses caras quem tem que bancar é o clube. Então, o clube banca o dobro disso. A CBF banca 23, 24 pessoas, o clube testa 50, de 3 em 3 dias. Porque agora a gente vai vir num calendário apentado, né, de quarta e domingo.
E tem mais. E os outros envolvidos no jogo? Em que tem um limite, uma capacidade de 200, 300 pessoas por partida. Gandula, árbitros que, imagino eu, que estão sendo testados, mas aí a responsabilidade não é nem da CBF, nem dos clubes, é da federação da qual ele faz parte. Será que estão sendo testados frequentemente? Gandulas, eu tenho uma informação que não estão. E se não estão os gandulas, outras pessoas envolvidas no jogo também podem não estar. E o gandula tem contato com a bola, que tem contato com o jogador. Jornalistas não estão sendo testados. Jornalistas que estão frequentando os jogos não estão sendo testados. Então você está colocando dentro de um complexo pessoas que não sabem se estão em contato com o vírus ou não. E os jogadores vão sendo testados e vai se descobrir fatalmente que eles estão contaminados. E se forem assintomáticos, menor dos problemas. Menor dos problemas. Porque ainda a gente esquece que esse vírus, embora tenha uma letalidade lá discutível, com uma porcentagem inferior, ainda assim é um vírus, é uma doença que mata. Então, senhoras e senhores, prestem muita atenção no que vai acontecer daqui para frente. Infelizmente, o que a gente vai ver é uma sequência, uma bola de neve, jogos adiados, jogadores afastados, até que alguém resolva se manifestar. Um reflexo de como o Brasil trata a pandemia agora, com essa desorganização, essa falta de cuidado, de comprometimento com a saúde também no futebol. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!